Quem aqui tem sido abençoado por esta série de mensagens? Deus tem falado contigo, o Espírito Santo tem ministrado ao teu coração. Levante a mão. Você tem tido experiências com o Senhor? Glória a Deus, querido, que Deus te abençoe. Esse é o propósito, de que o Senhor, Ele possa realizar em nós o seu querer, realizar em nossos corações aquilo pelo qual Ele está designando essas mensagens aos nossos corações. E hoje nós queremos caminhar sobre o poder sobrenatural do louvor. Nós sabemos que o louvor, ele tem um propósito poderoso no momento de um culto como este. Nós sabemos que o louvor, ele é espiritual, ele também é emocional. E nós sabemos que Deus utiliza desta ferramenta poderosa para ministrar o nosso coração, a nossa alma, para acessar o nosso espírito. Porque nós sabemos que sempre para que o Senhor, Ele possa ministrar ao espírito do homem, ou ao corpo do homem, o Senhor precisa acessar a alma. A alma é o pendor. A alma está entre o corpo, a carne e o espírito do homem. Então, sem que primeiro o homem seja alcançado, acessado as emoções, ele não é acessado, ou seja, na sua carnalidade, ou seja, no seu âmbito espiritual, porque é as nossas emoções, a partir dali que nós escolhemos, decidimos e nos movemos. Então nós sabemos que o louvor, ele tem um propósito poderoso, porque ele prepara o nosso coração, ele nos leva a sermos ministrados e nos impulsiona aquilo pelo qual as melodias, as letras estão dizendo. Se você ouvir um louvor que fala de alegria, naturalmente a sua alma se alegrará, o seu espírito se alegrará, o seu corpo se alegrará. Se você ouvir uma canção de tristeza, sua alma vai ficar abatida, seu corpo vai ficar pesaroso, o seu espírito vai ficar pesaroso também. Então nós sabemos que há um propósito poderoso, mas o mais poderoso ainda é que o louvor é um instrumento poderoso de adoração, é uma arma poderosa que acessa os céus, é uma arma poderosa que acessa o coração de Deus. No Velho Testamento, quando o Senhor fala a Moisés para que Moisés pudesse construir o tabernáculo e levantar ali os sacerdotes, eles tinham ali os seus ofícios. E uma das recomendações de Deus diante dos ofícios dos sacerdotes era que eles levantassem cantores, para que pudesse ter uma escala de cantores cantando no tabernáculo 24 horas por dia. Pastor, os cantores cantavam para quem? Para o Senhor. Mas Deus estava assistindo do seu alto sublime trono, mas ali não. Mais ou menos como se eles pegassem um violão, não é dia de culto, não tem ninguém neste ambiente, e eles ficassem tocando e cantando o dia todo e adorando o Senhor. Por isso que Davi chama a atenção de Deus. Por isso que o rei Davi, ainda menino, Davizinho, ele chama a atenção de Deus de uma nação judaica, onde havia milhares de outros adolescentes, jovens, como Davi. Certamente com muitas habilidades, talvez até com mais habilidade que Davi para ir à guerra, para ser um guerreiro, um soldado. Talvez até com potencial de poder ser um bom rei, para que pudesse ter uma boa gestão, uma boa governabilidade sobre a nação. Mas não tinha o que Davi tinha. Quando o Senhor olha para toda a comunidade judaica, o povo judeu, o Senhor olha lá no mato, sozinho, cuidando de gado, ovelhas. Em volta tinha leões, ursos, lobos, animais ferozes. Estava Davi com a sua harpa dedilhando e cantando a Deus, que estava no seu alto sublime trono, assentado e vendo. Esta era uma prática de Davi, uma prática costumeira. Davi teve uma revelação da importância do louvor e o poder que o louvor tem. Quando você olha os salmos de Davi, Davi expressando as grandezas
revelações profundas dos céus, é porque Davi entendeu que através do louvor e da adoração você pode acessar algo poderoso, revelador e profundo do coração de Deus. Davi extraiu de Deus revelações poderosas que ainda hoje nos impactam. Então o louvor ele tem, querido, um propósito poderoso, porque quando você fala de louvor, você não está falando do cantar apenas, apesar que louvar também é cantar. Você louva expressando através das músicas. Mas louvar é falar bem. Louvar é celebrar. Louvar é honrar. Quando eu honro uma pessoa, estou louvando. Quando você olha para Filipenses 4:8, diz: se algum louvor há. Então louvar não é apenas o cantar. Quando eu louvo a Deus, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é único, o Senhor cuida de mim, o Senhor é incomparável. Ninguém é como o Senhor. Ninguém me ama como o Senhor me ama. Ninguém me aceita como o Senhor me aceita. Este é o poder do louvor. Então nós precisamos louvar e adorar. E adorar é me inclinar, é reconhecer que Ele é santo, que Ele é Deus. Então quando nós louvamos, nós falamos da bondade de Deus. Quando nós adoramos, nós nos rendemos em reverência à sua santidade e à sua grandeza. Nós sabemos que o louvor ele é poderoso. Por isso que você tem que entender que o momento do louvor é um momento poderoso. Diga-se, o momento do louvor é um momento poderoso. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: eis que eu habito no meio dos louvores do meu povo. Deus não diz que Ele habita no meio do que está cantando. Ele não disse: quando vocês cantam eu me habito. Eu estou falando do louvor. Quando você está aqui, uma canção está sendo ministrada e você entende a letra, a melodia, o propósito, a mensagem desta canção. Depois no final nós vamos cantar aquela penúltima que a Nani cantou aqui. Cadê a banda aqui? O José, já prepara aí. Meu amado, há uma liberação poderosa quando nós entendemos o propósito. Quando você reconhece, você está louvando a Deus. Por isso que quando você louva a Deus, você fala do que Ele é. Ele diz assim: então eu me manifesto no meio deles. Então eu me manifesto. Quando você fala do Senhor, você olha e você diz: Deus, o Senhor é bom. E no seu coração se enche de alegria. E você começa ali, meu amado, cantar, mesmo que seja desafinado, mas no profundo do seu coração o Senhor diz: uau, eu vou descer lá, porque eu habito no meio dos louvores do meu povo. Quando nós o louvamos, quando nós o cantamos de todo o coração, o Senhor se faz presente. Em outras palavras, quando o Senhor se faz presente, os céus, eles se abrem, e o que Deus tem para derramar está à sua disposição. Basta apenas você entender e acessar. Por isso que é o poder sobrenatural do louvor. Olhamos para a Bíblia, Gideão. Aqui é uma expressão de louvor, porque eles reconheceram quem era Deus. Gideão vai enfrentar os midianitas. Eram infindáveis os exércitos midianitas, porque na primeira convocação de Deus a Gideão, ele levou 30.000 homens. Diz: Senhor, eu vou recrutar todos os homens, 30.000, porque são muitos os midianitas que nos oprimem, que estão nos humilhando por muitos anos, maltratando, nos escravizando. Deus diz: Gideão, vai guerrear contra eles. Então Gideão disse: eu já quero um exército para poder ser páreo a eles. Ele leva 30.000 homens. O Senhor chega e vai conversando com Gideão. Na primeira leva, queridos, sai 20.000, fica 10. E o Senhor vai conversando com Gideão, e o Senhor diz: Gideão, é muita gente. Enfim, você conhece a história. No final sobrou Gideão com 300 homens. Pastor, mas e o exército dos midianitas? Mesma quantidade. Na lógica de Gideão é 30.000 homens para poder enfrentar. Agora estamos em 300 para enfrentar o mesmo exército, que na minha lógica seria 30.000 homens. Aí o Senhor diz: Gideão, fala o seguinte, eu vou te dar uma estratégia, depois você vai ler lá.
O Senhor dá uma estratégia a Gideão. Gideão, você vai estar em volta. Agora pega os 300 homens, faz 3 turmas de 100, 3 equipes de 100. Posiciona eles em lugares diferentes, em volta do arraial dos inimigos. E o Senhor disse: Gideão, pega os chifres e pega os cântaros nas mãos. E quando eu disser, gritem, espada pelo Senhor e por Gideão, toca as trombetas e quebra os cântaros. E Gideão se posiciona com 300 homens para enfrentar, que na sua lógica precisaria 30 mil homens de guerra. E o Senhor disse: Gideão, grita. E Gideão então orientou sua turma e disse: quando eu gritar, espada, ouvir tocar os chifres, os berrantes, não é berrante, os chifres, né? As cornetas. E fala para o povo gritar: espada pelo Senhor, espada por Gideão, quebra os cântaros. É só isso. Só 300 homens. E eles fazem uma expressão de louvor. E quando eles fazem, a Bíblia diz que os inimigos se confundiram, foram tomados por um terror, um pavor, e eles são vencidos por Gideão com 300 homens. O que Gideão fez? Só louvou o Senhor. Quando você louva a Deus de todo o teu coração, o louvor é uma arma poderosa de guerra. Satanás, ele não resiste uma adoração. Satanás não resiste um louvor a Deus. Guerras e batalhas são vencidas através do louvor. Porque, como eu disse, o louvor, ele traz a expressão de quem Deus é. Falar bem do Senhor, enaltecer a este Deus, que é o Deus dos céus, e te leva a você a adorar, a reconhecer que Ele é Senhor. Lembra-te que Satanás disse para Jesus: se você prostrado me adorares. E eu quero falar sobre alguns tópicos bem importantes, porque que nós devemos louvar e adorar ao Senhor. Primeiro, alguns motivos. Louve a Deus pelos milagres e maravilhas que Ele fez e faz. Diz assim: dá um lar a estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Salmos 113, 9. Então louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Louve a Deus porque Ele é grande e poderoso. Salmo 152 diz assim: louve-no pelos seus feitos poderosos. Louve-no segundo a imensão da sua grandeza. Terceira razão, louve a Deus porque Ele está perto. Diga assim: Deus está perto. Achamos que Deus está longe. Deus está perto. Diz assim: entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Diga assim: Deus é perto. Quarta razão, louve a Deus porque você é grato por suas obras. Salmo 30, 11 e 12 diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu darei graças para sempre. Quinta razão, pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os povos. Louvamos a Deus por quem Ele é. Louve, outra razão, porque eu devo louvar a Deus, porque você deseja expressar sua alegria. Tiago 5:3 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Última razão, louve a Deus porque
louve a Deus, porque esta uma arma espiritual poderosa. Salmos 8:2 diz assim: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Meu amado, você tem desfrutado de uma manifestação poderosa de Deus através do louvor e da adoração? Você tem conseguido buscar estar em Deus? Você tem conseguido desfrutar dessa presença gloriosa? Nós vamos ver um texto onde Paulo e Silas, eles vão ao templo para orar. E neste dia que eles vão ao templo para orar, eles encontram-se com uma mulher com espírito de adivinhação, que por 3 dias os perseguiam. E neste momento, a Bíblia diz que Paulo olha, e neste momento ele fica revoltado, inquietado pelo Espírito do Senhor, e ele vai repreender esse espírito maligno desta moça. E esta mulher, que o espírito de adivinhação agora é liberta pelo poder de Deus, então eles passam a ser perseguidos. Eles passam agora a ser maltratados. Por quê? Porque eles estavam indo adorar a Deus. Então veja, querido, o que aconteceu com Paulo e Silas, quando eles decidiram iniciar o dia de oração. Talvez no seu coração diz: pastor, eu quero construir no meu dia a dia um momento de louvor, um momento de adoração. Eu quero ter este hábito, deste relacionamento com Deus. Mas são tantas dificuldades, são tantas lutas, são tantas coisas, tantas ocupações no meu dia a dia, tantas tarefas. Querido, isso pode estar acontecendo sim com você. Mas olha só o que a Bíblia diz assim: enquanto eles estavam indo, encontraram uma escrava endemoniada, expulsaram o espírito que aprisionava e que irritou os donos que lucravam com a situação dela. Eles foram arrastados para a praça, foram levados aos juízes e acusados falsamente, tiraram as roupas deles, foram açoitados, foram levados para a prisão e foram torturados. Quantas coisas aconteceram antes que eles encontrassem este lugar? Sempre que você dispuser o seu coração para construir um nível mais profundo de relacionamento com Deus, você vai encontrar resistências onde o inimigo vai criar coisas, onde Satanás vai colocar obstáculos, empecilhos, algo para atrapalhar este nível de relacionamento seu com o Senhor. Mas quando nós entendemos, quando nós compreendemos, querido, que faz parte, porque Satanás sabe do poder do louvor, do poder da adoração, deste lugar de relacionamento, de intimidade com o nosso Deus. Eles levaram então os apóstolos, os arrastaram. Depois você pode estar lendo em casa um pouco com mais atenção esse texto, e que diz assim: por volta, depois que tudo isso acontece, toda a situação, Paulo e Silas, eles não desistem ainda da oração, eles não desistem ainda de encontrar este lugar, eles perseveram apesar de todas as adversidades, eles estão ali firmes. Em Atos 16, 25 a 32 vai dizer assim, ó: depois que tudo o que aconteceu com eles, apanharam, foram açoitados, estavam lá presos, sendo vigiados, certamente com dores, humilhados, chamados muitas vezes de enganadores. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. De todos, não era só de Paulo e Silas, de todos que estavam no ambiente. Olha o poder da adoração. Olha o poder do louvor. Quando você tem a prática de louvar, de adorar, querido, a oração e a adoração, ela tem efeito em você, mas também ela tem efeito àqueles que estão à sua volta, aqueles que estão em volta deste ambiente. Benihim conta uma experiência que ele estava orando, buscando ao Senhor, e num quarto,
E de repente, não sei se é ele ou a mãe dele, quando chega e abre a porta daquele quarto, a presença de Deus era tão poderosa que essa pessoa foi arremessada para trás. Pastor, isso acontece sim. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, nós vamos prender o Jesus, o Cristo, e disse: sou eu. Eles caíram para trás com a presença do Senhor. Eles foram arremessados para trás. Jesus não fez nada, só a presença de Deus. Então, esta é a presença. Diz assim: o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Então o poder sobrenatural do louvor é ter conexão com a atmosfera do céu, ou se conectar com a atmosfera do céu. A Bíblia diz: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Nós vemos que eles estavam ali e de repente eles começaram a orar, começaram a cantar, começaram a louvar. Neste momento, o que eles experimentaram? Algo poderoso dos céus, algo grandioso, uma revelação, um poder sobrenatural do céu desceu sobre onde eles estavam, e eles experimentaram ali e verem as cadeias que os prendiam nos troncos, viram as portas da prisão todas sendo abertas, porque eles estavam louvando e adorando a Deus. O louvor é poderoso. Querido, quando olhamos, que dia difícil para Paulo e Silas, que dia difícil para eles. Mas deixa eu dizer algo, querido: mesmo a adversidade, mesmo a prisão os aprisionou fisicamente, mas Paulo e Silas não estavam emocionalmente presos, eles estavam livres. Deixa eu dizer algo para você, que ele não importa onde você está, como você está, o que está acontecendo. Ei, se você começar a adorar o Senhor, você vai experimentar a liberdade do Espírito dentro de você. Você vai ver que a prisão, ela é exterior, mas dentro de você existe algo profundo. Por isso que Jesus disse assim: eu não vos dou a paz como o mundo vos a dá, mas eu vos dou da minha paz. Aí a Bíblia diz: a paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Por fora é uma tempestade, mas por dentro a tranquilidade. Está Jesus atravessando com os discípulos, eles estão apavorados, Jesus está dormindo. A paz que excede o entendimento, guarda o Senhor. Pastor, é possível sim, mas você só vai conseguir esta paz se você construir este relacionamento com Deus. Paulo e Silas poderiam estar lá reclamando, poderiam estar lá dizendo: que dia difícil, Silas. Pois é, Paulo, apanhamos de novo. Paulo, nós fizemos algo glorioso, fizemos um milagre poderoso, expulsamos um demônio da moça, alcançamos mais uma alma para Jesus. Onde nós paramos? Eles poderiam estar reclamando. Querido, louvor e adoração contagia o ambiente. A reclamação e a murmuração contamina o ambiente. A pergunta que eu te faço: você está louvando ou reclamando e murmurando? As pessoas perto de você, que você ouve todos os dias, elas estão louvando ou reclamando e murmurando? Você precisa parar para pensar. Eles estavam ali, nada os parou, ali na prisão, na cadeia, mas eles estavam dizendo assim: o nosso corpo está preso, nossos pés estão presos, mas a nossa alma está livre. Em outras palavras, Paulo e Silas, encontramos um lugar ideal para louvarmos. Aqui ninguém vai nos impedir. Silas, vamos cantar.
Paulo, vamos cantar. Cantamos um louvor, e depois você faz uma oração. Depois cantamos outro louvor, eu faço outra oração. E assim, meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Certamente dizendo: Deus, o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Senhor, nós o amamos. A cadeia pode prender o nosso físico, mas no teu Espírito nos traz liberdade de espírito. Senhor, mesmo que nos aprisiona fisicamente, mas não pode nos aprisionar espiritualmente. Começaram a expressar a grandeza do Senhor, começaram a adorar a Deus. Então, querido, vai te conectar à atmosfera celestial. Talvez o que falta na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, é você trazer essa atmosfera através do louvor e da adoração ao Senhor. O nosso socorro, querido, ele não vem da terra, mas dos céus. O salmista diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que venha o reino de Deus sobre sua vida e sobre a minha vida neste momento. Que a graça do Senhor possa nos alcançar. Segundo princípio, o poder sobrenatural do louvor contagia o ambiente aonde você está. Contagia. Você quer mudar uma atmosfera, você quer mudar um ambiente, coloca louvores lá. Começa a orar, começa a adorar, começa a entender o propósito do louvor. Diz assim, Atos 16, 25: os outros presos os ouviam. Os outros estavam ouvindo eles cantarem. Todos estavam ouvindo. Olha o poder, olha a força, olha o que está acontecendo. O louvor, ele contagia. Então Paulo e Silas estavam presos, mas o ambiente foi contagiado pelo céu. Aí você diz: pastor, mas era uma prisão, como isto é possível? Eles atraíram o céu para a terra. Eles atraíram a presença de Deus. O que era um lugar de dor, de sofrimento, de cadeia, tornou-se um lugar de revelação do sobrenatural de Deus no coração deles. Tornou-se um lugar de revelação e manifestação do poder de Deus. Querido, imagina agora todo aquele ambiente contagiado. O carcereiro, o que era responsável em guardar Paulo e Silas, pegou a espada e ia se matar. Pastor, por que ele ia se matar? Porque antigamente, se um soldado deixasse, querido, um preso fugir, eles os matavam. Você sabe que os soldados foram mortos, que estavam vigiando Jesus, para que eles não relatassem o que aconteceu. E também, vocês foram irresponsáveis, vocês dormiram. Por isso que eles ficavam de prontidão, de plantão, eles vigiavam com severidade, porque eles sabiam que ali estava a vida deles, a casa deles. Era um trabalho de total responsabilidade. Ele disse: eu vou me matar, porque vão me matar mesmo, então eu já me mato eu mesmo. Paulo, já sabendo disso: pastor, mas Paulo viu? Não, Paulo sabia que essa era a lei, porque Paulo, ele era um grande soldado, então ele conhecia, ele dizia assim: esse cara vai se matar. Ele já brada: ei, carcereiro, fique tranquilo, ninguém saiu não, estamos todos aqui. Paulo não viu porque era escuro, mas Paulo bradou dizendo: fique tranquilo. Aí ele disse: gente, me traga uma luz aqui, deixa eu examinar as celas. Ele começa a olhar cela por cela, e ele chega até Paulo e Silas e diz: não, gente, estamos todos aqui, ninguém saiu. Deus não nos manifestou, não nos libertou para a sua morte. Deus nos libertou para sarar a sua casa. O louvor que você entoa na sua casa, dentro do seu lar, vai curar a sua casa, vai sarar a sua casa, vai trazer vida de Deus dentro da sua casa. O louvor e a adoração traz a manifestação de Deus. Você se conecta com os céus. Tenha a prática do louvor e da adoração ao Senhor. Eles podiam estar reclamando, murmurando, que tudo aquilo estava acontecendo, mas eles não fazem isso. Quando adoramos, atraímos a atenção de Deus, e Ele se manifesta em nosso meio. Porém, Tu és santo, Tu que habitas entre o louvor de Israel. Enquanto o que eu disse para você, o louvor e a adoração contagiam, a murmuração e a reclamação contaminam o ambiente. Diga assim: eu quero louvar a Deus, porque eu quero contagiar a minha casa com a presença de Deus.
Comece a louvar. Você vai experimentar o que Deus vai fazer. É impossível calar um adorador. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Os lugares onde você está não podem parecer inferno, afinal você está lá. Isso é forte, né? O lugar onde você está não pode parecer um inferno, porque você está lá. Olha que coisa profunda, é muito forte. Pastor, mas aqui parece um inferno, mas você está lá. Não pode parecer, tem que parecer o céu. Eles estavam numa prisão, querido, uma prisão parecia um inferno naquele tempo. Mas Paulo e Silas estavam lá, então não era mais inferno. José está na prisão no Egito, a prisão não era inferno. José estava alegre. Pastor, José estava alegre, sim, porque ele viu quando o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, quando eles estavam tristes. O que caiu o seu semblante? Falou para o padeiro: por que você está triste? Porque, querido, mas é óbvio que eu estou triste. Ô Paulo, o negócio aqui é terrível, é horrível. José, o negócio aqui é horrível. Como eu não vou estar triste? Como alguém pode perguntar para alguém que está triste em um caos? É porque o ambiente que você está, que ele não pode ser um inferno, tem que ser o lugar que manifesta a natureza celestial. Qual tem sido o ambiente onde você vive? Tem sido um ambiente de céu, de alegria, de vida de Deus, ou tem sido um lugar de tristeza, angústia e dificuldade? Não precisamos de um lugar perfeito para orar, mas podemos tornar perfeito o lugar onde estamos através da nossa oração. O louvor já podem subir? O que a pessoa à nossa volta ouvem são adoração ou murmuração a partir de nós? O que você diria? As pessoas que estão à sua volta diriam o quê? Que eles estão ouvindo louvor, estão ouvindo adoração ou murmuração? O volume do nosso clamor precisa ser mais alto do que a angústia do nosso sofrimento. Vou repetir para você: o volume do nosso clamor precisa ser mais alto do que a angústia do nosso sofrimento. Está sofrendo? Cante, louve, adore o Senhor. E o último ponto para nós encerrarmos: o poder sobrenatural do louvor transforma a sua realidade e traz libertação. Atos 16, 26 diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Todas as portas se abriram, a corrente de todos se soltaram. Eles estavam presos, mas eram livres. Aleluia. Que você possa desejar ser livre no teu coração. A Madame Guyon diz assim: descobri no aprisionamento do meu corpo a libertação da minha alma. Ela diz: eu descobri que no aprisionamento do meu corpo encontrei a libertação da minha alma. O ambiente poderia ter colocado Paulo e Silas atrás das grades, mas o espírito e a alma deles não entraram em nenhuma prisão. Eles eram livres para adorar e expressar o seu amor a Deus. Querido, entenda algo: temor provoca tremor a Deus. Muitas vezes nós enfrentamos dificuldades, muitas vezes nós enfrentamos opressões, muitas vezes nós passamos por lutas. Mas essas lutas, essas pressões, essas dificuldades não podem aprisionar a nossa alma, não pode nos acorrentar. Precisamos, querido, olhar para tudo isso. Paulo e Silas estavam atrás das grades, mas o espírito e a alma deles não entraram em nenhuma prisão. Muitas vezes, querido, a sua dor te aprisiona, você deixa a sua alma ficar amarrada. Muitas vezes o teu sofrimento te aprisiona, você deixa o seu espírito ficar amarrado.
Ei, o teu corpo pode até estar padecendo, pode até estar em lutas, mas a sua alma, o seu espírito, ele tem que ser livre, ele não pode entrar nesse cárcere, ele não pode render-se a esta prisão que é física. Enfrentamos lutas, enfrentamos batalhas. Eu e minha casa enfrentamos, estamos saindo de um período com a nossa pastora na minha casa, mas nós nunca ficamos com a nossa alma, com o nosso espírito preso na situação. Fisicamente estávamos sendo submetidos a uma luta, mas nós orávamos, nós nos alegrávamos. Eu olhava para minha esposa, ela estava orando, ela estava chorando na presença do Senhor, ela estava ouvindo canções, nós estávamos dizendo: fisicamente estamos sendo açoitados, estamos sendo aprisionados, mas espiritualmente, emocionalmente, nós somos livres para adorar, para celebrar e para glorificar o Senhor. Hoje a pastora já está bem, sabe por quê? Pode aprisionar o meu corpo, mas não aprisiona as minhas emoções. Ei, querido, quer dizer algo a você: muitas vezes nós somos refém das nossas emoções, somos refém do nosso espírito, colocam cadeias à nossa volta, entramos e dizemos: eu não saio daqui. Nesta noite, em nome de Jesus, receba uma palavra sobre a sua vida. Você pode estar preso fisicamente, mas há uma liberdade no Espírito de Deus sobre você, há uma unção de liberdade. Você pode celebrar, em vez de chorar, cante, em vez de reclamar, celebre, em vez de se sentir rendido, diga: eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Celebre a Deus. Mude o seu ambiente, a sua atmosfera. Você não precisa ficar lá dentro. Paulo e Silas estavam presos fisicamente, mas aqui é o lugar ideal para cantarmos. A nossa alma celebra o Senhor, o nosso espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E eles começam a bendizer o nome do Senhor. Ei, não deixe que nada venha aprisionar o seu coração. Não deixe que nada venha aprisionar a sua fé. Não deixe que nada venha aprisionar a sua alegria no Espírito, teu coração em Deus. Pode até tentar, mas não vão nos parar. Diga assim: podem até tentar, mas não vão me parar. Tem terremoto que chegou sobre a vida, não porque você falhou, mas porque você orou a Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso. Nosso Jesus é grandioso, Ele é eterno, querido. Ele diz: o Espírito do Senhor me ungiu. Ele é poderoso para manifestar. Quando nós entendemos o poder do louvor e da adoração, nós mergulhamos no Senhor. Deus está movendo as circunstâncias para que você seja movido ao seu destino. Fique de pé no seu lugar. Não podemos orar por aquilo que não estamos comprometidos a transformar. Mas se no teu coração você deseja, essa é a noite que o Senhor quer responder às suas orações. Você crê que de repente tudo o que está acontecendo em sua vida pode mudar? A extravagância da adoração de Paulo e Silas causaram uma movimentação violenta dos céus sobre tudo o que os aprisionava. Meu convite a você nesta noite: mova-se de forma extravagante e creia que os céus se manifestarão de maneira sobrenatural. Creia, creia. Conclusão: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. A pior prisão não é a do corpo, mas a da alma e do espírito. Então vamos cantar aquela canção que eu falei, José, a terceira que vocês cantaram com a Nani. Eu gostaria que neste momento você pudesse cantar de todo o teu coração. Eu quero convidar aqui a pastora para estar comigo aqui em cima. E nós depois queremos orar por vocês. Esta é uma canção de celebração, uma canção poderosa que declara a grandeza do Senhor.
Você vai cantar com todo o teu coração. E na medida que você sentir no teu coração liberdade do Espírito, ou desejo no teu coração, de vir aqui à frente para cantar e se expressar, você vai fazer isso. Você vai dizer assim: eu vou dar o meu louvor a Deus nesta noite. Nesta noite vou abalar essas estruturas que estão à minha volta. Nesta noite eu vou chamar a atenção de Deus através do meu louvor, da minha adoração ao Senhor dos céus.